Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Orlando Santos, bem-vindo ao canal Ecos Escola de Design Floral. E hoje eu estou aqui para falar sobre design nesse vídeo. A partir do momento em que eu sei que hoje é algo fundamental para que as empresas possam aí ter grandes diferenciais nas suas composições. Hoje o design floral ele pode agregar aí valores surpreendentes para vocês. A partir do momento em que, se a gente trabalha exatamente em cima do processo funcional, ele nos traz aí um retorno muito bacana. Então, para começar a falar sobre design, eu vou falar sobre um item importantíssimo, a função. A partir do momento em que, quando a gente fala de design, a gente fala de função. A gente fala de algo que está sendo produzido para uma determinada função. E no design floral não é diferente. No design floral, nós temos que criar composições que possam estar voltadas para uma determinada função, para uma solução de um determinado problema. A partir do momento em que, todas as vezes quando a gente trabalha com decorações ou trabalha com arranjos para dar de presente, nós temos um problema. Tá? Nós temos exatamente a elaboração de um problema e a partir dessa elaboração a gente vai trabalhando para que a gente possa resolver esse problema, e aí é onde entra o design. Porque ele vai exatamente tratar esse problema e resolver esse problema. Então eu tenho algo a ser trabalhado e eu vou trabalhar isso. Então no design a gente tem aí esse elemento que é fundamental, que é a estruturação do que você realmente necessita para compor o design. Então todas as vezes que, por exemplo, eu estou numa festa e eu tenho um tema para essa festa, eu preciso resolver uma série de composições que estejam totalmente voltadas para esse tema. Tá? Todas as vezes que eu estou dentro de um espaço, eu preciso também resolver composições que possam efetivamente solucionar algo dentro desse espaço. Então o design ele vem aí para que possa criar essa grande solução, essa solução macro, né? E vocês vão, no decorrer aí de todos esses vídeos, vão compreender um pouco mais de tudo isso que eu estou falando, tá? A partir do momento em que a gente vai estar discutindo elementos bem detalhados frente ao design. Tá certo? Então hoje a gente está falando de um elemento que realmente pode criar uma grande solução para o trabalho e mostrar mais ainda o trabalho de vocês. Porque a partir do momento que você começar a se familiarizar realmente com essas soluções, você vai perceber que de repente uma folha ela pode ter uma dobra super interessante para gerar determinados sentimentos. E esses sentimentos pode estar incorporado dentro de um presente, que pode estar incorporado dentro de um buquê de presente ou de um buquê de noiva, né? Então, todos os elementos, a partir de agora, todos os elementos florais, eles terão funções dentro da composição. E é isso que a gente vai estar discutindo amplamente nos nossos vídeos daqui para frente, tá? Para que realmente vocês possam compreender que a partir do momento que a gente faz uma linha, né, sinuosa ou uma linha mais reta, isso causa um determinado sentimento frente ao espectador. E a gente precisa saber qual é a nossa intenção quando a gente está fazendo isso dentro do design, né? Então a gente vai estar passando por vários elementos aonde eu preciso entender o que o meu cliente quer para que eu possa efetivamente solucionar. E isso vai ser o design. E o designer floral, né, aquele artista que efetivamente vai estar montando todas essas composições, ele precisa ter uma quantidade imensa de informações. E dentre essas informações, ele precisa ter um aspecto técnico muito aprofundado. A partir do momento que ele tem que saber por que ele está colocando aquele elemento, por que aquela flor está entrando dentro daquela composição. Então, quando a gente visualiza uma série de desenhos bem interessantes, esses desenhos eles têm um caráter técnico muito aprofundado. Vamos dar uma olhada um pouco nessas imagens aí para que a gente possa voltar a discutir sobre design. Nessas imagens vocês podem perceber que eu tenho elementos bem distintos e eu tenho elementos aí que são fundamentais quando eu quero criar um design,
Que elementos são esses? Um dos elementos dele é a linha, né? A partir do momento que a linha no design ela é muito importante porque ela vai denotar uma série de sentimentos. Um outro ponto é exatamente a textura. Que tipo de textura eu preciso instaurar para que realmente o meu design fique bacana, né? Que tipo de contraste eu preciso dar? Por que eu preciso saber muito bem a junção de um elemento com o outro para que realmente a composição fique super bacana? E uma outra coisa que a gente não pode deixar perder de vista, as cores, gente. Nós vamos falar muito sobre cores a partir de agora, mas um dos elementos fundamentais é cor. A partir do momento em que a primeira coisa que quando a gente observa uma composição é a composição cromática. E essa composição cromática ela tem que estar muito boa para que realmente eu possa atingir o meu objetivo, atingir a solução daquele problema que a gente está falando aí. Então, a cor ela vai ser muito importante para que o espectador entenda a harmonia que você quis chegar dentro daquela composição. Então, nesses três elementos que a gente tem aí, a gente tem um pouco da questão da linha, a gente tem um pouco da questão da textura, a gente tem a cor. Esses são apenas os três princípios que a gente vai estar discutindo? Não, a gente tem muitos outros princípios para discutir em todos esses vídeos. Mas eu quero que vocês atentem hoje a esses três elementos, para que esses três elementos possam aí melhorar muito as composições de vocês. Então, a questão da linha, a questão das texturas, a questão das cores, né? Então, no design eu preciso ter muito isso. Eu estou aqui, por exemplo, com uma composição que foi efetuada aí no nosso último curso, né? O curso de buquês comerciais. Uma composição onde a gente vai ter linhas bem fortes e eu tenho também um elemento forte que é, por exemplo, o calas amarelo. A gente vai estar trazendo aí, por exemplo, cores muito contrastantes, cores fortes, cores luminosas. E essas cores luminosas, elas precisam se harmonizar totalmente na composição. Então, quando a gente olha essa composição, a gente vê uma harmonia bem interessante entre os tons e as linhas que foram criadas, as linhas fortes que foram criadas dentro dessa composição, tá? E um outro detalhe muito importante, os agrupamentos, né? A partir do momento em que, se eu criei toda uma estruturação para essa composição, eu preciso ter um cuidado muito grande para que as estruturas estejam bem definidas dentro da composição e as flores estejam bem definidas. Então, eu preciso aí criar um equilíbrio entre um e o outro, para que realmente eu não perca nenhum nem o outro, tá certo? Então, de um modo geral, todas as vezes quando a gente for fazer composições de design, mesmo que essa composição entre aí uma estrutura, eu já tenho que me preocupar com isso. A partir do momento em que eu sei que nessa estrutura eu preciso que ela esteja bem definida dentro da composição, tá certo? Então vamos dar uma olhada em mais algumas imagens para a gente conversar um pouco mais. Nessas imagens que vocês estão vendo aí, nós temos aí detalhamentos bem interessantes, tá? Por que detalhamentos? A partir do momento que você trabalha a estrutura, você muitas vezes vai colocar uma flor que você quer que essa flor tenha aí uma visualização plena, certo? E essa visualização plena, ela deve estar ali alicerçada no tipo de estrutura que você criou para que ela pudesse aparecer. Então aí nós temos, por exemplo, um arranjo que a gente pode utilizar para uma assinatura floral. Essa assinatura floral, ela tem aí características muito distintas a partir do momento que eu preciso, por exemplo, saber qual é o tipo de ambiente que esse arranjo estará contido. Então eu tenho um arranjo que apresenta determinadas características para um determinado fim. Voltamos novamente para a questão do design, da função, certo? Então, eu tenho aí um arranjo que pode ser utilizado em ambientes com características muito distintas, tá certo? Então, e eu quero muito chamar a atenção para vocês para esse tipo de
arranjo, que hoje, por exemplo, as assinaturas florais elas estão crescendo muito, né? E cada vez mais as pessoas querem estar envolvidas com flores, mas a gente também pode contribuir junto a isso desenhos incríveis, tá? Para que realmente o nosso cliente ele entenda por que ele está fazendo um investimento num arranjo como esse, numa composição como essa, para estar ou na empresa dele ou na residência. Tá certo? Então, o design aí, né, na questão da assinatura floral vai ser um grande diferencial, certo? E nós temos efetivamente alguns cursos que trabalham exatamente a questão da assinatura floral, né? Então, onde nesses cursos vocês podem ter um trabalho bem estruturado sobre espaço, sobre design, sobre linha, sobre que tipo de sentimento você pode passar ali para esses ambientes. Então, o design vai ser muito importante nesse aspecto, tá certo? Então, eu acho que hoje a gente já conversou um pouquinho mais sobre o design. Nos próximos vídeos a gente vai estar falando especificamente sobre alguns fatores importantes para uma composição de design e a gente vai estar entrando aí um pouco com os princípios. Então te espero na próxima semana para que a gente possa continuar aí o nosso estudo sobre o design floral. Um abraço e até logo!